caramba, gente, a maternidade se torna um obstáculo para eu trabalhar, para eu ter minha independência, para eu... Não, ela não é um obstáculo. Ela não é um obstáculo para você resgatar a sua vida profissional, a sua independência financeira. Eu quero que vocês enxerguem oportunidades incríveis que está na sua frente, onde você pode desenvolver vários trabalhos de casa e próxima dos seus filhos, da sua família, você pode conciliar ambos, exatamente. Olá, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa Ajudo Mães a conquistarem a sua independência financeira trabalhando de casa. Exatamente. Aqui nós discutimos as estratégias para você que é mãe conquistar a sua independência financeira trabalhando de casa. Eu sou Gleice Dias e o tema de hoje é: mães, sem saber isso, você não consegue resgatar a sua independência financeira. Exatamente. Bora lá então. Então fiquem comigo até o final dessa live incrível. Então, nós vamos iniciar hoje falando que a maioria das mães que trabalham, elas buscam o quê? Um equilíbrio para ter felicidade. Exatamente. Você sabia que as mães que trabalham, elas buscam equilíbrio para se sentirem felizes? E aí, ó, prestem atenção. Uma pesquisa realizada afirma que 90% das mulheres dizem que o que mais as faria felizes é balancear a vida profissional, da pessoal e da vida familiar. Exatamente. Então, nós sabemos que trabalho, casa, filho, companheiro, tempo para você conciliar tudo isso de modo equilibrado, gente, é muito, mas muito, mas muito desafiador. Mas não é impossível, não é. O que realmente precisa é ter um equilíbrio, exatamente, é saber balancear essa vida, não é mesmo? E o que acontece? O exagero, trabalhar demais ou se dedicar exclusivamente às demandas dos filhos se torna aí para nós um problema. Sim, exatamente, meninas, um problema, um problemão, essa é a verdade. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho aí de mim. Eu precisei abrir mão da minha independência financeira em prol dos meus filhos por exatos 7 anos. Mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, eu comecei a refletir e comecei também, vamos dizer assim, a perceber que eu precisava ter uma vida pessoal e uma vida profissional. Que isso começou a me fazer falta, sabe? Eu comecei a sentir um incômodo em mim. Estava faltando algo. Mas, claro, tudo tinha que ser de forma balanceada. Mas eu sentia que se eu resgatasse isso, iria sim me trazer felicidade. Exatamente. Então, o que acontece, meninas? Estar com os filhos sempre me trouxe muita felicidade. E eu tenho certeza que acontece isso com você também, não é verdade? Estar ao lado dos nossos filhos nos traz essa felicidade. Mas o que acontecia comigo? Eu precisava resgatar tantas outras coisas em mim. Sim, que por longos anos, exatos 7 anos, eu acabei o quê? Eu acabei deixando de lado. E eu tenho certeza que você que é mãe e deixou a sua carreira, a sua vida profissional, também aconteceu isso com você. Exatamente do jeito que eu estou falando. E o que aconteceu, meninas? Eu deixei de lado sonhos, eu deixei de lado as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ambições. Deixei de lado eu, Gleice, enquanto profissional.
Eu deixei de lado a minha própria vida, a minha independência financeira e tantas outras coisas que foram adormecidas por anos. Miriam, sim, tá funcionando, né? Tá, é porque deu uma parada, aí eu falei, peraí, deixa eu ver se elas estão me ouvindo. Mas tá bom, então, obrigada. Meninas, o que aconteceu? Com essa reflexão que eu fiz da minha vida, para quem entrou depois, que eu parei aí por 7 anos, o meu lado profissional e deixei a minha independência financeira, eu comecei a refletir e aí eu percebi que existia a possibilidade de conciliar tudo, que na minha cabeça não era possível. Não era possível conciliar trabalho, filho, casa, me cuidar. Então, na minha cabeça não era possível. Mas eu comecei a analisar e a refletir que havia sim possibilidades de conciliação. Mas o que aconteceu, meninas? Eu precisei mudar o meu pensamento. Sim, eu precisei entender que eu não era heroína, que eu era imperfeita, que eu tinha defeitos. E que se eu decidisse resgatar a minha independência financeira, a minha vida enquanto mulher, enquanto um indivíduo, e se eu não desse conta de tudo, era e é super normal. Super normal. Eu não era, eu não sou, nós não somos a Mulher Maravilha. Nós não somos, nós não damos conta de tudo. Você também não dá conta de tudo. O que de fato naquele momento eu precisava? Naquele momento eu precisava valorizar os meus pontos fortes. Exatamente. E com isso eu ter a coragem para mudar a minha vida. Para eu resgatar tudo isso que estava adormecido em mim, essa situação que me incomodava. E eu não era Mulher Maravilha. Eu não sou a Mulher Maravilha, assim como você também não é. Nós não somos. E aí foi isso que eu fiz. E por isso que eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu estou falando. Sabe? Que você tenha coragem de mudar essa situação. Por quê? Porque nós nos colocamos como heroínas. Sim, heroínas. Se eu sair para trabalhar fora, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta dos filhos, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. Eu tenho que ser a mulher mega blaster e dar conta de tudo. É da casa, é do relacionamento. Nós não somos heroínas, nós não somos as mulheres maravilhas, nós não somos. Nós não somos essa mulher. Nós ficamos numa situação de autocobrança o tempo todo. Nós nos cobramos o tempo todo e com isso nós, num determinado momento, decidimos o quê? Escolher entre a nossa vida profissional, entre os filhos. Olha o ponto que nós chegamos. E eu pude perceber que eu não precisava disso. Eu não precisava escolher entre os meus filhos e entre a minha vida profissional, entre eu, Gleice, como mulher, como um indivíduo único que sou. Não é verdade? Porque quando nós temos filhos, parece que os filhos é uma extensão nossa. Mas nós somos únicas. Nós temos vontades, desejos, sonhos, ambições. Nós temos esse lado profissional que muitas vezes a gente quer sim resgatar a nossa independência financeira como um indivíduo, além de sermos mães. Além de sermos mães. Então eu quero que você analise, você, mulher, mãe, e reflita isso que eu estou falando. Porque eu vivi isso. Essas autocobranças de ter que ser a mulher mega blaster, a mãe, sabe, perfeita, que não pode errar, que não pode falhar na educação, que tinha que ser profissional exemplar, que tinha que ser isso, que tinha que ser aquilo. Não, nós não temos que ser nada disso. Pare de se autocobrar. E aí, eu comecei a analisar tudo isso e a refletir.
Exatamente. Então eu quero, mais uma vez eu vou falar, que você entenda que não somos heroínas, que falhamos sim, que erramos sim, e faz parte. Faz parte da maternidade, faz parte da nossa vida pessoal, faz parte da vida profissional. Os erros nos fazem evoluir em todos os âmbitos. A partir do momento que eu acordei e eu falei, peraí, eu sou um ser humano, eu erro também. Eu precisei enfrentá-los com a cara e com a coragem e falar, não, eu preciso mudar essa situação na minha vida. Eu não sou perfeita. Que autocobrança é essa? Por que eu estou me autocobrando desse jeito? Estou deixando de lado meus sonhos? Por tanta autocobrança? Não. Eu preciso enfrentar quem realmente eu sou, o ser humano que eu sou, com erros, com defeitos, com acertos. Então eu quero que vocês reflitam. E o que acontece quando nós decidimos abandonar a nossa carreira? Abandonamos, meninas, porque nos deparamos com dificuldades que eu estou falando em lidar com a vida pessoal, familiar e a carreira, porque existe em nós essa autocobrança tremenda de querer dar conta de tudo, de exercer as funções com êxito, sem erros. Nós criamos isso em nossa mente, a figura da Mulher Maravilha e heroína, com capa, que tem que dar conta de tudo com perfeição, que não pode errar, que não pode falhar, e não temos que ser essa mulher. Temos que ser quem somos, imperfeitas, porém reais. Nós somos essas mulheres imperfeitas, porém somos reais. Então, meninas, o que de fato ocorre é que quando essa mãe, essa mulher se depara com a forte cobrança, agora vamos falar das empresas. Ela já tem no subconsciente dela que precisa o quê? Eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso cuidar do meu emprego, eu preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo e com igual dedicação. Não é, Miriam? É verdade. Nós mulheres nos autocobramos. E aí colocamos isso, eu preciso dar conta do meu emprego, eu preciso me dedicar ao meu emprego, ao cuidado dos meus filhos, mas de uma forma igual. Nem menos e nem mais. Por quê? É a nossa maior preocupação, a preocupação da mulher, por buscar o quê? Eu consegui essa vaga, eu preciso dessa estabilidade, eu conquistei esse cargo. Gente, eu preciso o quê? Dar conta. E conta sem culpa. Sem culpa. Essa culpa nos persegue essa mãe profissional, persegue essa mulher enquanto mãe, na maternidade, persegue essa culpa. Quando ela não consegue contemplar as duas faces, o filho e a carreira, essa dinâmica que para nós mulheres é tão intensa, sabe? E que nós precisamos ter sucesso em ambas, a gente se vê o quê? Enlouquecidas. A gente fala, eu preciso dar conta, mesmo não dando. É isso que acontece. É isso, meninas, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver isso na pele. E aí, vocês sabem porque temos no nosso subconsciente essa autocobrança intensa? Porque a sociedade nos cobra por essa dedicação igual. Sim, a sociedade. A sociedade nos cobra. Prestem atenção, hein? Prestem atenção nessa pesquisa que eu vou falar para vocês. Um estudo pela USP, tá? Mostra que trabalhadoras com filhos pequenos têm, em média, um salário de 27% menor
que o de suas colegas sem filhos. Olha isso, olha a cobrança aí. Olha, gente, é um absurdo isso, mas é a realidade. A própria sociedade discrimina essa mulher. Então, o que vai acontecer? Essa mãe profissional, ela já vai o quê? Se autocobrar. Por quê? Porque já existe a preocupação em se manter nesse cargo que ela conquistou. Olha só. E com isso, gente, automaticamente gera o quê? Sentimentos de culpa, quando ela não consegue contemplar os dois, trabalho e cuidados com os filhos. Quando ela tem essa intensa dinâmica, quando ela não consegue ver esse sentimento, essa autocobrança. Mas por quê? Porque a própria sociedade nos cobra por isso. E isso a gente tem que trabalhar muito bem no nosso psicológico, emocional. Porque senão a gente pira. E o que ocorre? Vamos dizer, essa diferença discrepante de 27% relacionada a um salário aí menor do que a uma pessoa, uma mulher, uma outra mulher, uma colega de trabalho, por não ter filho, recebe aí a mais e nós a menos, é assim, inexplicável. Mas é a realidade. Algumas mulheres profissionais, elas buscam, meninas, prestem atenção, por novas oportunidades de trabalho. Exatamente. Como, por exemplo, trabalhar de casa. Exatamente. Sendo que uma solução super efetiva e recompensadora para esse dilema que nós nos encontramos. Porque é um dilema. É um dilema. Quem é mãe sabe, é um transtorno a nossa vida, quando a gente precisa se locomover, sair para trabalhar. É uma dinâmica louca entre nós, entre filho, entre família, é trabalho, é a condução que você precisa pegar, é o trânsito, gente, é muito desgastante para nós mães, para nós mulheres. Aí o filho tem reunião, a gente muitas vezes não consegue sair do trabalho para ir nessa reunião do filho, ou às vezes não consegue chegar a tempo para pegar o filho na escola, aí depende de uma outra pessoa para buscar. Tem que ter uma pessoa na retaguarda, se é o companheiro, ok, mas nem sempre consegue. Se essa mulher não tem um companheiro, precisa de alguém da família, nem sempre tem alguém da família. Quando não tem alguém da família, precisamos de uma cuidadora de confiança, difícil encontrar essa pessoa de confiança. Gente, é uma loucura na nossa vida. Quem é mãe sabe o que eu tô falando. É uma loucura. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas estão o quê? Encontrando essa solução, que acaba sendo o quê? Recompensadora e ajudando nesse dilema que nós passamos. Foi o dilema que eu vivenciei, foi aquilo que eu vivi. E eu encontrei também isso, uma solução para isso. Trabalhar de casa. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Estar ao lado dos meus filhos, desenvolver o meu trabalho, me tornar aí, resgatar a minha independência financeira. Trabalhando de casa, e hoje é possível. Hoje tem como. Pode ser que algum tempo atrás não tínhamos essa possibilidade, essa oportunidade que nós temos hoje, está nas nossas mãos, na nossa frente. E que muitas vezes, muitas mulheres não conseguem enxergar isso. Não consegue, como eu também não enxergava. Mas existe, meninas. Estar próxima dos filhos é a maior preocupação de muitas mães. E desenvolver um trabalho onde você consiga aí unir ambos é maravilhoso, é incrível. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês vejam que a maternidade, ela não é um obstáculo para nós. Porque num determinado momento a gente, às vezes até pensa, né? Caramba, gente, a maternidade se torna um obstáculo para eu trabalhar, para eu ter minha independência, para eu... Não, ela não é um obstáculo. Ela não é um obstáculo para você resgatar a sua vida profissional, a sua independência financeira. Eu quero que vocês enxerguem oportunidades incríveis
que está na sua frente, onde você pode desenvolver vários trabalhos de casa e próxima dos seus filhos, da sua família, você pode conciliar ambos, exatamente. Gente, hoje a tecnologia ela está aceleradíssima. E por que não usá-las ao nosso favor? Por que não? Gleice, ok, mas quais os pontos positivos aí de trabalhar de casa? Menina, são vários. Vários pontos positivos. Não são poucos. Não são poucos. Primeiro, proximidade com seus filhos. A qualquer momento você pode ir lá, dar um abraço, um beijo, ter uma conversa, brincar com seu filho, tomar um café da manhã, almoçar, jantar juntos, acompanhá-los em tudo, em tudo. Por quê? Porque você tem aí flexibilidade de horário. Você pode trabalhar entre manhã, entre tarde, entre noite, que é o que eu hoje faço. Eu trabalho de acordo com a minha rotina, de acordo com o meu dia. Exatamente. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho especial. Esse filho especial, ele depende 100% dos meus cuidados. O que eu faço? Eu trabalho de acordo com a minha rotina. Porque a minha rotina enquanto mãe especial é uma rotina diferenciada. É também uma rotina exaustiva, mas eu consigo fracionar. Se eu tivesse que sair para trabalhar, eu não conseguiria. Eu ia ficar, eu acho que enlouquecida em ter que lidar com tudo, sem ter essa flexibilidade de horário. Entendem? Então é maravilhoso. Proximidade com a família, estar ao lado da família. Gente, eu falo jantar, eu falo tomar café, eu falo almoçar, porque eu prezo muito por isso. Eu prezo pela mesa, eu prezo por todos estarem na mesa, que é o momento de... Eu até brinco com meu filho, tira o celular que não é momento da gente sentar, da gente se concentrar na alimentação, da gente bater um papo, da gente conversar sobre o nosso dia, como foi. Esse é o momento, eu prezo muito por isso. Então, assim, estar nesse momento, compartilhar com eles esse momento, é incrível, é maravilhoso para mim. Que se eu estivesse trabalhando fora, eu não teria. Talvez o meu filho teria talvez que almoçar sozinho. Não é verdade? Porque eu trabalhando, meu marido trabalhando, ele estaria sozinho fazendo essas refeições, que para mim é muito valioso. Então, assim, é algo tão simples do nosso dia a dia, mas que eu prezo muito. Então, eu falo que, assim, estar ao lado, trabalhando, eu posso fazer isso com eles, porque é algo que eu prezo. Assistir um filme. Sim, outro dia eu acordei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou começar a trabalhar agora não, eu vou assistir um filme. Eu até publiquei nos stories, né, esse dia. Vou assistir um filme agora, entendeu? Vou assistir um filme. Não tava querendo iniciar meu trabalho ali. Assisti um filme, uma série que eu tava acompanhando. Falei, ok, depois da série eu vou e começo o meu trabalho. Então você consegue fazer isso. E se o seu filho está ali, você consegue fazer com ele. Entenderam? Maior independência. Gente, outra coisa. Isso é maravilhoso. Prestem atenção. Independência. Sabe do quê? É algo tão simples, mas é maravilhoso. É você acordar, se arrumar e ir, sabe para onde? Trabalhar no quarto do lado. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso isso, sem o estresse do dia a dia, da condução. Eu moro em cidade grande, moro em São Paulo. Gente, aqui horário de pico é loucura. Metrô, ônibus, é só Jesus na causa. Só Jesus na causa, entendeu? Você entra sem nem querer, né? Você é carregado, né, pela multidão. Ou se você vai trabalhar, por exemplo, de carro... O trânsito é absurdo do deslocamento. Você leva 2 horas para chegar, dependendo aonde você trabalha. Um trajeto que era para ser tão rápido demora uma vida. Você já chega estressada no trabalho.
Gente, a melhor coisa que tem é você acordar, você tomar seu café da manhã, você se arrumar, porque não é porque está em casa que não vai se arrumar, tem que se arrumar. Você se arrumar porque você tem reuniões, né? Você não pode atender, ter reuniões ali com o seu cliente, com a pessoa que está ali lidando com você, fornecedor, de qualquer jeito. Então você se arruma e vai para o quarto do lado, você vai para perto da cozinha, porque aqui é tudo, eu moro num apartamento, então a sala de jantar é perto da cozinha. Você vai para onde? Para o sofá, você vai para onde você quiser. Independência, independência. Você vai para onde você quiser, para onde você quiser. Hoje eu quero trabalhar lá da casa da minha mãe, tô morrendo de saudade dela, vou passar lá, vou visitá-la e vou trabalhar. Ok, vá, vá. Meu filho tem atividades extras. Não precisa desmarcar, vá, você trabalha de lá. Meu filho tem uma consulta médica, vá, não desmarque. Não precisa dar satisfação para ninguém, você consegue trabalhar enquanto você espera. Seu filho faz natação, faz futebol, faz judô, sua filha faz balé, faz inglês. Leve, acompanhe. Enquanto você acompanha, você espera, você trabalha. Independência, gente, é maravilhoso. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Redução de estresse, que é o que eu estava falando. Decorrente do quê, meninas? O transporte público, que são lotados, pelo menos aqui é lotado, é abarrotado. Ou se não, carro, né? Que é o trânsito. Você não tem esse estresse. Outra coisa que é maravilhoso, alimentação saudável. Sim, é o fim das marmitas, das comidas em restaurantes que não são saudáveis, de fast foods, aqueles salgadinhos maravilhosos, né? Deliciosos, que são deliciosos, mas fazem mal. Então você consegue cuidar da sua família. Aqui também eu prezo muito por isso. Alimentação saudável, você consegue preparar um prato de qualidade. Você consegue cuidar da alimentação dos seus filhos, da sua alimentação. Você consegue parar um tempinho, você consegue ir ali na feira, você consegue ir ali no mercado, sabe? Comprar ali uma verdura, um legumes, uma fruta, uma salada, entendeu? Você consegue fazer isso nesses momentos. E aí você faz o quê? Você acaba proporcionando a você, a sua família, uma alimentação mais saudável, que hoje é imprescindível, certo? Outra coisa que é maravilhoso, incorporação da família na atividade. Sim, você ter a ajuda de funcionários, eu falo que funcionários fiéis, dentro de casa, exatamente. Você coloca eles a par do quê? Do seu negócio e do seu jeito de trabalhar. Sim, sim, hoje eu compartilho aí com meu filho de 13 anos. Eu compartilho com ele hoje esse lado profissional. Eu coloco ele dentro disso, da empresa, nossa, ele vem para dentro, ele pergunta, sabe? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Você consegue incorporar, colocar a família aí dentro. E claro, por que não? Numa atividade. Às vezes você tem uma atividade para ser exercida, executada, por que não? Se o seu filho já é grandinho, por que não ajudar? Se você tem aí o marido, por que não incorporá-lo aí também? Meninas, é maravilhoso. Maior liberdade profissional. Sim, você pode expandir os seus conhecimentos profissionais na direção que você desejar, sem ficar enquadrada somente naquelas habilidades que seu trabalho requisita. Você pode expandir os seus conhecimentos. Você pode ir em busca de novos conhecimentos para crescer, para alavancar ainda mais, cada vez mais. Só depende de você. O negócio é seu. Você vai chegar aonde você quiser. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Definição do próprio horário de trabalho. Sim, que foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Meninas, para quem gosta de dormir tarde da noite e se sente aí produtiva nesse horário, fica à vontade, por que não trabalhar? O relógio,
ele não é mais o seu opressor. Ele vai, na verdade, ele já se transformou no seu amigo. Você consegue conciliar o seu trabalho de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade. Outra coisa fantástica, planejamento do que? Dos próprios rendimentos. As metas, prestem atenção, as metas a alcançar. É você quem faz. É você. É o seu trabalho. É o seu trabalho. É o seu negócio. É o seu negócio. Suas regras. É você que dita as regras. Um exemplo. Quero terminar essa etapa, esse processo até às 13 horas. Ok. É só você se planejar. É só você executar até esse horário. É você. Só depende de você. Eu tenho um objetivo, quero chegar em tal lugar. Depende de você. O negócio é seu. Não depende de mais ninguém. O crescimento do seu negócio depende de você. Basta você querer. Basta você se empenhar. Entenderam? Meninas, autogerenciamento profissional. Você não precisa ficar se justificando o tempo todo porque você chegou atrasada. É horrível isso. Eu já passei por isso. Ai, meu filho ficou doente. Ai, eu não consegui chegar a tempo, eu precisei levar no... Nossa, tem que justificar para Deus e o mundo. E detalhe, né? Se você ainda se justificasse, as pessoas entendessem, mas nem isso entendem. Ainda torcem os olhos. Como se você fosse despesa para a empresa. Porque é assim que as empresas veem hoje as mulheres, as mães. Não é verdade? Como despesa. Ah, lá vem. Faltou. Ah, lá vem. Chegou atrasada. Entendeu? Tinha que ser. Olha, por favor, preciso sair um pouco mais cedo, preciso sair tal horário para ir numa reunião escolar do meu filho. O tempo todo se justificando. É horrível isso. Você é sua chefe. Você. E não terá horários fixos, a não ser que você estabeleça. Exatamente. Mas é você que vai estabelecer. Hoje eu tenho reunião do meu filho na parte da manhã. Vou para a reunião, depois eu trabalho, eu inicio meus trabalhos. Reunião com cliente. Você precisa ter um planejamento, mas você já vai saber, olha, tal dia eu não posso, podemos marcar tal dia? Por quê? Porque você já sabe que aquele dia talvez você tenha um médico para você mesmo, médico de rotina para passar, você não precisa desmarcar. Você que vai fazer os seus horários. Você vai ser a sua chefe. Exatamente. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso te dá uma liberdade incrível. Meninas, os benefícios são enormes. Enormes. Mas eu vou falar uma coisa. Para que tudo isso seja possível, você precisa confiar na sua própria capacidade. Exatamente. Deixar a insegurança de lado. Sim, pois sabemos que a insegurança nos impede de tentar algo novo, nos impede de enxergar fontes promissoras de trabalho, oportunidades melhores, nos impede. E condições melhores também. De acordo com o quê? Com o seu contexto de vida. Com o seu contexto de vida. Eu quero que vocês dê a volta por cima. Meninas, existem vários caminhos para você resgatar a sua independência financeira sem precisar deixar os seus filhos. Sem precisar desses questionamentos que eu abordei, que eu acabei de falar. Sem precisar ficar o tempo todo se justificando. Sem precisar passar por estresse. Porque é um estresse para nós mães. Leva filho na escola, busca filho, vai pro trabalho, vem reunião, preciso colocar alguém para pegar meu filho, não consigo, meu Deus, o que eu faço? É um estresse na nossa vida isso. Isso não faz bem para nossa saúde mental. Você consegue se cuidar mais, você consegue se enxergar mais. Também,
E isso é maravilhoso. Você não precisa abrir mão nem de um e nem do outro. Não. Você não precisa fazer escolhas, pois os seus filhos, meninas, e a sua vida profissional, elas são importantes para você. Sim, são importantes, ambos. A felicidade, ela está em quê? Em se dedicar em ambas as funções. Sim, essa felicidade, ela contagia não só você, contagia quem está próximo, os seus filhos, a sua família. Eles percebem e eles passam a ficar felizes. Eu falo por experiência própria. Eu não estava mais feliz. Eu estava incomodada, sabe? Parecia que eu não ia conseguir mais resgatar isso. A Gleice, a mulher, a profissional. E aí, quando eu analisei, eu percebi, eu refleti, eu enxerguei esse caminho e essa oportunidade, meninas, foi maravilhoso, foi muito mais do que um resgate. Eu resgatei muitas coisas, não só a minha independência, eu resgatei a minha autoestima. Eu estava com baixa autoestima. Sim, porque mexe com o nosso emocional. Eu resgatei a valorização. Porque eu comecei a me desvalorizar, comecei a me sentir inútil. Olha, inútil. Eu comecei, depois disso, de encontrar esse novo caminho, a me sentir útil. Útil. Você resgata muito mais do que financeiramente. Você resgata o valor que você tem. Enquanto mulher, sim, enquanto mulher. Essa culpa que nós carregamos de tudo que a gente vai fazer, existe uma culpa internalizada. Meu Deus, eu ia fazer uma unha, eu me sentia culpada. Eu falava, Senhor, eu estou indo fazer uma unha. Parece que é luxo, porque eu não estou contribuindo financeiramente com o meu cônjuge. Não é luxo. Nós precisamos disso, nós somos mulheres. Nós precisamos de uma unha feita, nós precisamos de um cabelo arrumado, nós precisamos de uma maquiagem no rosto. Nós precisamos. Nós gostamos disso, faz parte da natureza feminina. E eu cheguei num determinado momento que eu achava que era luxo. E eu ficava com a consciência pesada em fazer. Olha o ponto que nós chegamos. E isso começou a me adoecer internamente. Sim, me adoecer demais. Então foram vários resgates. Eu comecei a me sentir mais segura. Eu estava sem segurança. Eu estava uma pessoa insegura. Eu não tinha segurança em mim. Por mais que as pessoas não achavam, né? Porque eu sempre transmiti o contrário. Mas eu estava internamente insegura. E aí, hoje, eu me sinto segura. Hoje, eu consigo me valorizar. Hoje, eu resgatei a Gleice, mulher, não só a Gleice profissional. Hoje, eu sou uma mãe muito mais feliz. Muito mais. Eu já era feliz. Mas quando você falta algo, sabe? Aquela peça daquele quebra-cabeça, você analisa, você pensa, você sente, você fala, falta alguma coisa. Eu não estou 100% feliz. Hoje, eu sou 100% feliz. Porque eu me encontrei. Porque eu precisava disso. Eu precisava desse resgate. Então, meninas, é muito mais do que financeiramente. A independência financeira em si é muito mais do que o trabalho, do que o resgate do lado profissional. É muito mais. São sentimentos, são sonhos que são aqui, ó. Eles ficam adormecidos. São desejos, são ambições. Sim, eles adormecem dentro de nós. E nós não podemos deixar eles adormecidos. Nós temos que resgatar.
Todos eles, porque nós merecemos. E a partir do momento que eu percebi isso em mim, eu mereço. Eu mereço enquanto mulher, eu mereço enquanto mãe, eu mereço enquanto ser humano. Tudo mudou na minha vida. Por isso que eu falo, você precisa mudar a sua mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você muda as suas ações. Você tem medo? Você tem insegurança? Tem, é normal, mas você não pode deixar que esse medo, que essa insegurança te paralise. O medo é normal sentir? É. Todo mundo sente. O desconhecido causa medo. O desconhecido nos causa insegurança. É normal. É até um modo de defesa nossa. Nós precisamos nos defender de alguma forma. Então o medo ele é positivo. Mas a partir do momento que esse medo te bloqueia, que esse medo te paralisa, que esse medo não deixa você sair do lugar, ele te mobiliza, isso não é bom. Isso não faz bem. Você precisa mudar. Aqui, ó. Aqui. E acreditar no seu potencial. E aí, quando você muda, faz bem para você, faz bem para os seus filhos, faz bem para a sua família. Temos o poder de reinventar. Nós não fomos decretadas. Ah, é um decreto. Saiu do trabalho, escolheu ficar com o filho, pronto, não pode mais retomar nada. Não. Nós podemos reinventar, basta querermos, não é verdade? E o que acontece? Nós queremos tempo com os nossos filhos, nós queremos estar próxima deles, acompanhá-los, queremos trabalhar o quê? De forma flexível. Queremos a nossa vida profissional de volta, nós queremos essa independência de volta. E é possível tudo isso além de todos esses resgates que eu falei. É possível. Se você quer mudar essa realidade que você está vivendo, se você quer resgatar tudo isso, essa independência, essa vida profissional, estar ao lado dos seus filhos, é possível. Eu vou te ensinar a trilhar esse caminho. Eu vou lhe ajudar. Você não está só. Não está só. Eu estou aqui. Nós vamos juntas construir esse exército de mães independentes financeiramente, trabalhando de casa. Meninas, é uma missão que eu tenho. É uma missão. E eu vou até o fim com essa missão. Eu quero ver essas mães independentes financeiramente, resgatando tudo isso e mais um pouco do que eu falei. Assim como eu resgatei. Eu quero ampará-las, eu quero ensiná-las, eu quero ajudá-las no que estiver ao meu alcance. Sabe por quê? Porque eu, Gleice, precisei acordar. Eu precisei tirar as vendas dos meus olhos. Só que eu fiz isso sozinha. Sozinha. Eu não tive ninguém que falasse o que eu estou falando hoje aqui. Eu precisei ir, eu precisei enfrentar, eu precisei me encontrar, eu precisei estudar muito, 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 muito e continuo estudando. Por quê? Porque dentro de mim, eu não queria só me transformar. A partir do momento que eu, Gleice, me transformei, eu falei para mim mesma, eu vou colocar para o mundo essa missão. Vai ser uma missão minha. Porque do mesmo jeito que eu não enxergava, existem muitas mães, muitas mulheres que não enxergam também. Existem mulheres, mães que têm aí essas vendas nos olhos, como eu tinha. Só que eu quero ajudar vocês. Por quê? Porque eu não tive ninguém que me ajudasse. E hoje eu quero estar aqui. Eu estou aqui hoje para ajudar vocês a tirarem essas vendas. Eu quero mostrar esse caminho que eu descobri, que eu trilhei. Só que eu trilhei sozinha. E eu não quero que vocês trilhem sozinhas. Então é uma missão.
E eu falei, eu não posso de jeito nenhum ficar com isso para mim. Eu não posso guardar isso para mim, exclusivamente para mim. Seria um ato egoísta da minha parte. Só que vocês precisam querer. É um trabalho em conjunto. É um trabalho meu, que eu falei e continuo falando. Eu vou dar 300% de mim. Só que vocês precisam querer sair dessa, vamos dizer, dessa zona de conforto que vocês estão. Zona de conforto, mas é uma zona que incomoda também, né? Eu já vivi isso. Então eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês se libertem. Eu quero que vocês voem. Eu quero que vocês saiam desse casulo como eu, Gleice, saí e voei. E eu quero fazer isso com vocês. Eu quero que vocês voem, voem, voem para longe. E é possível. Por isso eu estou aqui. Tá bom? Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui hoje nessa live maravilhosa. Como eu sempre falo, gratidão. Gratidão pela presença de vocês, tá bom? Um super, super beijo. Fiquem com Deus. Beijos, gratidão.